A gente está aqui para falar sobre aposentadoria. O Leandro, que está conosco aqui, é da Defere, a Defere que vem fazendo excelente trabalho. Hoje a gente vai estender mais um pouquinho, claro que as suas perguntas serão respondidas também, só que eu quero abrir aqui justamente usando a parte da experiência do Leandro, que é a questão da aposentadoria, que assim, a gente tem profissionais que fazem várias coisas, né? A gente sabe como é corrido, fazer várias coisas você tem que aprofundar. E aí, para aprofundar, fica difícil, falta tempo. Você está dividindo entre aquele outro. O Leandro não. O Leandro, a especialidade dele é INSS. Ele aprofunda nisso. Por isso é um conhecedor. Por isso vem se destacando. Né? E eu volto a dizer aqui, a questão não é quantidade, mas é qualidade. Sabe qual que é a diferença, né? Quando você tem qualidade no profissional, você tem atenção, você tem a melhor resolução do problema, você tem a busca com todas as forças para sanar o seu problema e conseguir sua aposentadoria. E esse é o profissional que não fica prezando por quantidade, e sim por qualidade. Por isso ele está no programa Piracicaba agora, porque ele é o profissional único e exclusivamente que vai atrás da aposentadoria do INSS e é um profissional que preza pelo atendimento, pela qualidade. Não é massa, passa, dá o documento, próximo, dá o documento, próximo. Com ele não. Por isso eu quero usar desse momento, e você, como não é ligado à questão política, que acho que é muito importante, a questão da aposentadoria que a gente tem que falar aqui, não é questão política, mas uma questão social. Exato. Né? Correto? Exato. Então, eu acho que você tem um renome em destaque que você não é político. Você faz sim a política, você faz o trabalho de aposentar nossos queridos idosos, mas não fica preso à política, a partido. Eu acho que isso é muito importante. Não estou desqualificando quem é de partido. Eu acho que cada um no seu quadrado. O seu quadrado é INSS. Por isso você está conosco aqui. Exato. Vamos falar, essa mudança vai acontecer. Atenção você de casa. O Leandro desde o começo falando, vamos correr atrás, vamos aposentar que as coisas vão mudar. Amanhã você acha que muda mesmo? Amanhã que dá início? Neto, antes, como você bem disse, gente, eu não sou contra nenhum governo, pelo contrário, eu sou a favor de todos os governos. Fui a favor do Temer, sou a favor do Bolsonaro, mas, Neto, infelizmente, o Brasil, a classe trabalhadora brasileira, gente, está em luto, porque amanhã, Neto, será decretada a morte da aposentadoria por tempo de contribuição. É isso, gente. Em rápidas palavras, é isso que acontecerá amanhã. A aposentadoria por tempo de contribuição será crucificada em praça pública. Amanhã, a aposentadoria por tempo de contribuição, o governo quer matá-la em praça pública. Puxa vida. Em praça pública, gente. Muita atenção. Importante dizer, Neto, que amanhã o governo vai apresentar a proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Ele usou o texto do Temer. Por quê, Neto? Porque o texto do Temer já tinha passado pelas comissões iniciais. O texto do Temer que também era o texto da Dilma. Que também era o texto Correto? Da Dilma, exatamente. Ele usou o mesmo texto porque o texto do Temer já tinha passado pela CCJ e pelas demais comissões. E é demorado isso daí, porque essas comissões que vão ver se o texto vai para o Congresso ou não. Então o Bolsonaro, para não fazer um texto novo e consequentemente demorasse para que o texto dele chegasse no Congresso, ele usou o texto do Bolsonaro, do texto do Temer, como bem disse o Neto, que é o texto da Dilma, e fez algumas alterações. E essas alterações nós infelizmente vamos descobrir amanhã, Neto. Mas, como eu disse aqui, em rápidas palavras, o que o governo quer, o foco do governo é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, gente. O governo quer que nenhum homem no Brasil e nenhuma mulher se aposente com menos de 65, se for homem, ou menos de 62, se for mulher, não importando o tempo que esse homem tenha. Esse homem pode ter 50 anos, Neto. Vai ter que aguardar 65 anos. Neto, uma pessoa com 45 anos já é difícil achar emprego. Você imagina um idoso de 60 anos. Imagina. Como que ele vai se manter, Neto? De 50 anos, a dificuldade, quantas coisas que eu recebo aqui de senhores de 50 anos, Neto, não consigo arrumar emprego, Neto, eu estou
tentando a informalidade, né? Você vê pelas ruas da cidade de Piracicaba quantas pessoas, né, trabalhando informal, que não recolhe o INSS, que está esperando completar agora 65 anos. Como é que vai sobreviver com isso? Como é que vai sobreviver? A meu ver, se o governo conseguir matar a aposentadoria por tempo de contribuição, Neto, vai haver um aumento de suicídio da classe idosa no Brasil e um aumento de miseráveis no Brasil, Neto. Porque você imagine um idoso que trabalhou a vida toda na construção civil, se ele aguenta ficar batendo o martelo até 65 anos. Desculpa, teve um político aí que disse que qualquer pessoa trabalha facilmente até os 80. Você viu isso, Neto? Eu falei sobre ele aqui. Não, o Maia? Assim, o Maia, ele falou, gente, que qualquer pessoa facilmente vai até os 80 trabalhando. Na função dele, eu não vou até os 80, eu vou até os 200, Neto. Na função dele, que tudo que ele faz é pago, tem um carro esperando ele, tem uma pessoa para pegar o terno dele, tem uma para puxar a gravata para cima. Na função dele, eu vivo até Matusalém na Bíblia, até 900 anos. Agora, uma classe igual a nossa, que trabalha, Neto, que levanta cedo, você não fica no mercado de trabalho até os 80 anos. Construção civil, que é super pesado, né? Motorista de ônibus, motorista de caminhão, que tem um desgaste muito grande. Como é que eu não vou levar? Gari. Como é que eu não vou levar em consideração, né, para cada profissão, o tempo determinado? Quem trabalha na roça, você que é agricultor, pensa que é fácil trabalhar na roça, né? Trabalhar ali no arado, pisando no barro? Quer dizer, foi infeliz o comentário como esse. Infeliz. E agora está todo mundo no mesmo balaio. Está todo mundo no mesmo balaio. Não importa se ele trabalha 4 horas por dia, né, no ar-condicionado, ganhando, tendo um gasto de 100 mil reais, ou ganhando 12, 14 mil reais por mês, para fazer 2 momentos de sessões, ou fazer aí os assessores trabalharem, porque a gente sabe que é dessa maneira, e comparar no mesmo balaio, um agricultor. Está errado isso daí. Erradíssimo, Neto. Erradíssimo. Neto, eu não sou pastor, mas eu quero clamar ao povo, aos seus telespectadores, que vamos clamar a Deus, gente, porque isso daí, Neto, a meu ver, é o que eu disse aqui. Eles querem crucificar a aposentadoria por tempo de contribuição em praça pública, Neto. É isso, gente. Em rápidas palavras, é isso que o governo quer fazer amanhã. Mas vamos levantar um clamor para que isso não aconteça. Por quê, Neto? Eu trouxe algumas provas, se você me permitir. Claro que sim. Eu vou discorrer. Números, né? Eu trouxe os números que mostram, Neto, que o governo tirou de novembro de 2018 até hoje, ou seja, em 3 meses, o governo tirou do orçamento fiscal e da Seguridade Social 609 bilhões de reais. Bilhões, Neto. Bilhões, não foram milhões. Foram bilhões, gente. Então, tem dinheiro. Aonde, na verdade, tem dinheiro no Brasil é na Previdência. Sabe por quê? Porque o trabalhador brasileiro não é corrupto, Neto. O trabalhador brasileiro trabalha de verdade e paga o INSS. Eu vejo a minha equipe, Neto. Eu tenho uma equipe fenomenal. Tenho pessoas que trabalham comigo já há tempo que nunca faltaram um dia, Neto. Às vezes eu chego lá e já estão lá antes de eu chegar. Então, assim, aonde tem dinheiro no Brasil hoje, Neto, é na Previdência Social. Porque é o trabalhador que mantém. E o trabalhador brasileiro é honesto, levanta cedo, trabalha e paga as suas contas. Então, uma vez que aonde tem dinheiro é na Previdência, o governo, infelizmente, está de olho lá para manter as suas regalias, Neto. Porque o que está quebrando a máquina pública são as regalias, meu Deus do céu. Você ganha um salário de 40 mil reais, mais 200 mil para pagar o funcionário, mais auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio tudo, meu. Com 40 mil, Neto, deveria se pagar tudo. Quer ver um outro absurdo? Pagar passagem de avião para político. Se ele é um deputado federal, ele não deve viajar de avião. Ele deve viajar de ônibus, de carro, para ele ir parando nas cidades. E conhecendo, e parando nas rodoviárias. Como é que está aqui? Ouvindo o povo agora, só de avião. Como é que você ouve o povo? Como é que você administra esse país num avião, gente? Então, é uns absurdos, umas regalias que estas sim estão quebrando o país e não a classe trabalhadora. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234, você pode participar conosco. Eu quero chamar a atenção, primeiro, falar um pouquinho da Europa, alguns países da Europa, onde o político não tem salário. Né? E são países onde a maior parte da população, sabe que o Brasil, a maior parte da população é formado de jovens, que o país, o Brasil é um país jovem. Né? Europa, a grande parte da população são idosos. Aliás, tem lugares na Europa onde eles estão chamando pessoas para vir morar, porque o país só tem idosos. Quer dizer, eles querem
ter mais população. Um país que é assim, uma reflexão que eu quero abrir, eu queria que qualquer especialista tivesse a oportunidade de me explicar isso. O Japão tem mais jovens ou mais idosos? O Japão tem mais idosos. É um país milenar. Você tem mais idosos, né? Então, tem uma reportagem, eu quero que a Maria veja agora, para ler para nós. Pois não, Maria, diz. Exatamente. Leandro diz o seguinte, que o Japão, ele reduziu para 10 anos a aposentadoria por tempo de contribuição. O Japão, que a gente sabe que é um exemplo aí em todos os setores, né, mundial. O parlamento japonês aprovou uma reforma da lei na Previdência Social do país, na qual reduz o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria de 25 anos para 10 anos. Aprovada, né? A medida vale tanto para os trabalhadores que contribuem com o sistema de aposentadoria da empresa onde trabalha, como pelo sistema da prefeitura local. Atualmente, a legislação previdenciária no Japão determina que o trabalhador tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição. E com a previdência para poder entrar com o pedido da aposentadoria. Esse tempo de contribuição dá o benefício, dá direito ao benefício com base a 40 mil ienes mensais, cerca aí de R$ 1.220, né? Com a nova lei, o pedido de aposentadoria com 10 anos de contribuição dará direito a um salário mensal com base no valor de 16 mil ienes. Cerca de 488 reais por mês. Contudo, os valores da aposentadoria aumentam conforme o tempo de contribuição. Leandro, quer dizer, se o Japão consegue fazer uma matemática dessa, tendo mais idosos, consegue fazer uma matemática dessa, consegue dar a possibilidade de 10 anos de contribuição, você já pode pedir sua aposentadoria proporcional, né? Quer dizer, ele pode pedir aposentadoria, ter proporcional. Que é a nossa hoje com o fator, Neto. Que é a mesma. Não é a mesma coisa? É o fator. Como é que o Japão consegue fazer isso? E nós aqui, um país que tem mais jovens trabalhando, tem muito mais gente trabalhando, pagando, do que gente aposentada. Não consegue fazer isso? É que eu queria que a classe política não respondesse essa matemática, Neto. Não fecha. Ou seja, o Brasil vai na contramão de um país de primeiro mundo. Então, assim, se algum que administra esse Brasil puder me responder isso, eu não tenho resposta, Neto. Eu não tenho resposta. Você vê, um exemplo aí. Um exemplo. Agora, isso porque nós não sabemos as fontes de custeio. O Brasil tem diversas fontes de custeio. O INSS, Neto, é um seguro, gente. E o Fernando Henrique Cardoso, ele criou, em 99, o fator previdenciário, Neto. Eu sei que o fator pega uma parte, gente, mas nós temos que concordar que o FHC, em 99, ele foi feliz ao criar o fator previdenciário. Por quê? É o fator previdenciário que dá a saúde para a Previdência para que ela não quebre. Por quê? Todos aqueles que querem se aposentar com menos de 65 anos, no caso do homem, ou com menos de 60 no caso da mulher, eles se aposentam, Neto, igual o Japão, só que proporcional. O fator vem e pega uma parte, por quê? Ele está aposentando mais cedo. Mas ele não impede de aposentar a pessoa, mas ele fica com uma parte, porque, é claro, é notável que a pessoa vai viver por mais anos. Então o FHC, gente, ele já resolveu a questão da Previdência, Neto. Não tem mais o que mexer no quesito Previdência. E já é comprovado que a Previdência, ela é superavitária, gente. Qual é o órgão, Neto, que é responsável para dizer se ela está quebrada ou não? São os auditores fiscais da União. A Anfip, ela fez uma contabilidade e constatou que a Previdência é superavitária em bilhões. Fez uma cartilha e protocolou no Congresso Federal. Outro ponto, Neto, o Paulo Paim, senador, abriu uma CPI no Senado, aonde o resultado dessa CPI constatou-se que a Previdência é superavitária. Então não há déficit, Neto. Aí eu volto na minha fala. O governo olha-se para a Previdência porque é onde hoje tem dinheiro. Está tirando 30%, 20%, 30% do valor que é arrecadado pelo INSS. 30% se tira dali e pode pôr em qualquer lugar. Era 20%, a Dilma passou para 30%, manteve-se isso no governo do Temer, e acontece isso, quer dizer, tira-se 30% do que é arrecadado. Por que tira 30%? E por que grandes empresas, né, como a gente falou aqui há um tempo atrás, que eu mostrei na TV, grandes empresas como bancos não pagam INSS, tem uma dívida trilionária e ninguém vai cobrar o banco, por quê? Quem que ele vai bater na porta do banco? Vai pagar. Mas quem que manda no Brasil, né, Neto?
São os bancos. Tá ficando claro isso, né? Se você pegar a agenda do presidente do INSS no governo Temer, Neto, quando estava ali para ser aprovada a reforma, ele só estava se reunindo com os presidentes dos grandes bancos do Brasil. Então, por que o presidente do INSS, Neto, em meio a uma possível conclusão da reforma da Previdência, ele só se reúne com o presidente dos bancos, dos maiores bancos do Brasil? Então, subentende que o quê? Ele quer privatizar a Previdência Social. Só que ela é superavitária. Já foi constatada, como eu disse aqui, pela Anfip, pelo Congresso, pelo Senado, através da CPI, que o Paulo Paim estipulou, e eu tenho algumas leis, Neto, se você me permitir hoje mostrar, sim. Eu trouxe 6 leis, na verdade são 7 leis, que mostra, gente, que o governo tirou de novembro até hoje 609 bilhões. Nossa. 609 bilhões do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Eu estou com elas aqui, Neto. Estou com elas aqui em mãos, gente. Olha só. São 6 leis. Importante dizer, Neto, que 6, aqui são 7 leis. As 6 primeiras leis, gente... Vou pedir, a câmera vai aproximar aqui. Isso, as 6 primeiras leis, elas foram aprovadas no mesmo dia, Neto. No mesmo dia. Dia 22 de novembro de 2018. Foram 6 leis. A lei 13.736, 13.736, aonde tirou do orçamento fiscal e da Seguridade Social 266 bilhões. Nossa. Aí vem a outra lei, a lei 13.741, mesmo dia, 22 de novembro de 2018, aonde tirou da Seguridade Social e do orçamento fiscal 390 milhões. Olha só, chega mais. Dá uma ênfase aqui. Eu quero mostrar esse número. Aqui no meu dedo. Ainda bem que eu fiz a unha. Pode chegar, aqui, vem, você fez a unha. Olha aí, só, Lucas, agora essa é uma das aqui, leis. Uma das leis, aqui, ó. Pode aproximar aqui, Lucas, por gentileza. Tá dando para ver? Vai lá. Aí, isso. Aqui, ó, gente. 300, ó. Vem um pouquinho para cá, Lucas. Ó, 390 milhões. Milhões, ó. Milhões. Isso é a segunda lei. A terceira lei, Neto. A lei 13.748, gente. Isso o dinheiro está sendo tirado do INSS. Exatamente. Isso aqui, quem me passou, Neto, foi um juiz federal, amigo meu, que me forneceu essas leis. Essas leis eu tirei do site do Planalto. Qualquer um tem acesso. É só digitar no Google, gente. Lei 13.748, Planalto. Ou seja, essa terceira lei, Neto, tirou dos cofres da Seguridade Social e do orçamento fiscal 15 milhões. 15 milhões. Está vendo aquilo? 15.773.766 reais e 0 centavos. A quarta lei, Neto, vamos lá. Tudo dinheiro tirado do INSS, gente. A quarta lei, a lei 13.749. A gente até confunde tantas leis aqui. 13.749. Essa é de assustar, Neto. Essa eu vou deixar você ler. Tirou aqui do orçamento fiscal e da Seguridade Social, Neto. 1.520, vem para cá, 20 milhões, 1.520 milhões e 50.360 reais. E não para, vamos lá. Vamos lá, isso num dia só, gente. Isso foi no dia 22 de novembro de 2018, governo Temer. Abaixa aqui um pouco, Lucas. Olha quem que aprovou aqui. Michel Temer, tá aqui. Michel Temer. Então, esse aqui eu tirei do site do Planalto. Vamos lá, outra lei, lei 13.750, aonde tirou aqui, Lucas, 65 milhões. Meu Deus. Vamos lá, Neto. Agora tem mais uma, gente. A última lei que foi aprovada no dia 23 de novembro, um dia seguinte, essa última lei, tirou dos cofres do orçamento fiscal e da Seguridade Social 334 milhões de reais. Meu Deus do céu. Milhões de reais. Aí, o senhor e a senhora podem me perguntar, mas o governo Bolsonaro será diferente. O governo Bolsonaro não fará isso. Aí eu sinto muito lhe informar que o Bolsonaro, no dia 8, Lucas, 8 de fevereiro de 2019, tirou dos cofres do orçamento fiscal e da Seguridade Social 606 bilhões de reais. Bilhões.
Ô, Leandro, aí não diz, tirou daí e colocou onde? Aqui, ele fala que tira daqui e vai para o Poder Executivo, Mari. Ele tira daqui. Bolsonaro tá aí. É transferido para o órgão do Poder Executivo Federal, tá vendo, Neto? Para encargos financeiros da União. Tirou 1 bilhão. O Temer tirou várias vezes e agora o governo Bolsonaro tirou. O que o governo tirou? 606 bilhões. O que o Temer tirou aqui ficou dinheiro de pinga. O que o Bolsonaro tirou nesse governo. Meu Deus do céu. E por fim, tem a DRU, Neto. E por fim é a DRU, gente. Essa lei. A lei que é a DRU, aonde em 2016 ela foi prorrogada até 2023, aonde tira todo ano 30% das contribuições sociais, que dá em torno de 100 bilhões. Ou seja, Neto, está em torno de quase 1 trilhão o que é tirado da Seguridade Social e do orçamento fiscal. Para quem não sabe, Seguridade Social, Neto, ela é os 3 programas sociais de maior relevância no Brasil, que é a saúde, que é o SUS, a assistência social e previdência social. Então, quando o senhor e a senhora ouvir sobre Seguridade Social, nada mais é que o SUS... Está pagando SUS? O SUS, a assistência social, que é o Bolsa Família e o LOAS, e a previdência social. E tirou também do orçamento fiscal. Ou seja, o governo tirou de novembro passado até hoje 609 bilhões de reais. Agora, o governo diz que o cofre está no vermelho. Exato. Então, como que você tira, Maria, 609 bilhões, Neto, de um cofre que não tem dinheiro? Não, isso contradiz totalmente, né, totalmente. Leandro? Esses números que você trouxe aí, a gente vê diariamente todo mundo falando, não tem dinheiro, a Previdência precisa fazer a reforma porque está sem dinheiro, está sem nada. Agora você nos mostrou aqui uma série de números que contradiz totalmente essas notícias. Exatamente, Neto. Então tá aí. E isso, infelizmente, nós só vemos no programa do Neto. Isso eu não vi na mídia, Neto. Você viu isso na mídia? Não. Eu não vi. Esses números aí, não tinha nem ideia. E são números abertos a toda a população, qualquer um pode consultar. Pode consultar. Entra no site, joga a lei, digitar a lei. É só digitar a lei, Neto. No Google pode pôr lá a lei, o número da lei, e Planalto na frente vai abrir a lei. Então, ou seja, ao invés de enxugar essa retirada pro executivo, que foi colocado, Poder Executivo. Em vez de enxugar isso, vai enxugar o quê? A possibilidade de você aposentar antes. Você vai aposentar com mais idade, vai contribuir mais. Isso vai dar um inchaço de dinheiro arrecadado nos cofres do INSS. Ou seja, pouco tempo, né? Daí o governo vai tirar do INSS para aplicar em outro lado. Então, quer dizer, a verdade é, não está quebrado, em vermelho. Não está em vermelho. O que está acontecendo? Estão tirando. Tira o dinheiro dali. Quer dizer, aí não dá. Qual empresa que vai para frente se você não tiver? Qual empresa que vai para frente se você tirar da sua empresa o dinheiro para ir fazer outras coisas e não aplicar na própria empresa? Exatamente. Maria, está aberto aqui a lei? Aqui foi site. Maria abriu. Uma das leis que o Leandro citou aí, eu digitei no Google exatamente, o número 13.750, Planalto, você já vai ter aí o primeiro link do Google, ele te dá com todas essas informações, né, Leandro? Exatamente, Maria. Você vê que a Maria acabou de abrir, né? Uma prova que eu não montei nada. Está para qualquer um ver, só que infelizmente nós não vemos isso na mídia. Agora, eu repito, gente, como que tira-se 609 bilhões de um cofre que não tem dinheiro? Então, se alguém responder essa mágica, né? Eu acho que nem o Mr. M consegue responder. Não consegue. Né? Nem o Mr. M. Não consegue responder uma coisa que de fato é uma pergunta que não tem resposta. Então, essa falácia, gente, que vamos aprovar a reforma porque não terá dinheiro para pagar a sua aposentadoria, está aí os números que provam que tem sim dinheiro. Então tomara a Deus que isso não aprove, que eles enxuguem nas regalias dele, que diminuam os números de assessores, que diminuam os auxílios paletó, gravata, etc., porque aí sim nós teremos dinheiro para o Brasil. Olha, eu quero aqui pontuar a participação das pessoas, muita gente ligando para a Ana, muita gente aqui. Nós tivemos que ter essa pauta com o Leandro justamente pelo saber, ele estuda, né? Por isso quando ele vem aqui, ele vem falar o que está acontecendo. Ele vem embasado em números, em documentos. Ele não vem falar, não vem aqui, não está xingando ninguém, não está ofendendo ninguém, porque o grande profissional faz isso. Ao invés de ficar batendo os pés, né, ele vem e mostra os números.
Essa é a grande diferença do bom profissional daquele que está ali só para, né, criar um carnaval. O Leandro não tem isso. O Leandro falou, Neto, eu vou mostrar o que está sendo apresentado para qualquer pessoa. E eu não sabia disso. O senhor está em casa, sabia que tem uma página que você vê o tanto de dinheiro que o governo está tirando do INSS? A Dilma, o Temer, o Bolsonaro, eu não sabia disso. Isso a gente não vê em qualquer outro programa, em nenhum programa. Aqui o Leandro falou, quero te mostrar isso aqui. E são números, não está tirando merreca. São bilhões que está sendo retirado. Eu peço desculpa às pessoas que ligaram, deixaram as perguntas, serão feitas semana que vem, o Leandro vai estar aqui, semana que vem, ele vai responder essas demandas. Só que hoje, teria que ser um dia especial aqui, porque o Leandro, quando ele vem apresentar alguma coisa, a gente tem que dar total respaldo para ele, porque ele vem no estudo, ele vem no conhecimento. Ele não veio aqui ficar xingando, ficar ofendendo ninguém, que nem é do feitio dele, que é um grande profissional, e nem nossa proposta aqui também, né? Ficar esbravejando, como diria o italiano. Esbraveja, mas não diz nada, fica só esbravejando. Então o Leandro veio apresentar números. Que esses números a gente possa abrir uma reflexão, que os nossos representantes políticos locais possam olhar sobre isso e perceber que algo tem que ser feito em Brasília. Essa pressão tem que partir da população para o nosso governo, para o governo levar em consideração, como falou o Leandro. Antes de aprovar algo que vai arroxear o povo brasileiro, vamos tirar os vazamentos, vamos cobrar quem deve. Leandro, excelente explicação, excelente explanação aqui sobre o que de fato está acontecendo com o INSS. Eu quero te agradecer, porque você prontamente veio preparado. Você não veio aqui, né, só ficar falando besteira, mas veio aqui realmente, que é do seu feitio, que é o comprometimento que tem a DEFERE, veio falar de assunto certo, de uma maneira correta. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Neto. Eu tenho uma filosofia. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ponto, Neto. Então, isso é uma verdade. Eu não posso nada contra isso. Então, meu respeito a vocês que me dão a honra toda terça-feira que eu mostrei esses números.